Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A região amazônica perdeu 25 mil quilômetros quadrados de florestas no ano passado. A maior parte da destruição foi provocada por incêndios e não pelo desmatamento. Um saldo negativo que compromete as metas internacionais de combate à crise climática assumida pelo país. O alerta vem de um artigo publicado na revista Global Change Biology por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Universidade de São Paulo e instituições do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Enquanto o desmatamento remove totalmente a cobertura de vegetação nativa, a degradação enfraquece a floresta sem destruí-la por completo. É o caso, por exemplo, do corte seletivo de árvores. De acordo com o estudo, os alertas de degradação na Amazônia subiram 44% de 2023 para 2024. Mas caíram 163% em comparação com 2022. Isso significa que somente no ano passado, 25.023 quilômetros de floresta foram degradados, sendo cerca de 66% por incêndios florestais. Trata-se de uma área maior do que o estado de Sergipe. A degradação é um processo mais difícil de ser identificado do que o desmatamento, porque ocorre enquanto ainda existe a floresta em pé. É decorrente principalmente do fogo, que nos últimos 2 anos foi agravado pelo cenário de seca na Amazônia. Há ainda o corte seletivo de árvores e o efeito de borda. Tudo isso diminui os serviços ecossistêmicos prestados por essas florestas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o entendimento desse dado contribui para a formulação de políticas públicas. Entre 2023 e 2024, uma forte seca atingiu a Amazônia, com déficits de precipitação de 50 a 100 milímetros ao mês, aumento de temperatura acima de 3 graus e atraso na estação chuvosa, deixando os rios em níveis mínimos. Com isso, o bioma registrou no ano passado o maior número de focos de calor desde 2007. Foram 140.328 quilômetros no total. Para um dos pesquisadores que participou do levantamento, a importância do estudo foi demonstrar que, hoje, os satélites, tecnologias espaciais críticas para o país e utilizadas no sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já permitem a detecção dos processos de degradação. E de cada 10 indústrias no Brasil, 6 adotam a prática de economia circular. Entre os principais benefícios estão a redução de custo e o fortalecimento de imagem corporativa das empresas. Uma das estratégias para reduzir a pressão por recursos naturais e a emissão de gases do efeito estufa é a economia circular. Em vez de produzir itens de uso único que viram lixo no final, priorizar itens que possam ser reaproveitados. Na economia linear, extraem-se os recursos da natureza que são transformados em produtos e, ao final, descartamos como lixo. Na economia circular, esse fluxo é quebrado. Os produtos são pensados desde o início da cadeia produtiva para manterem os recursos extraídos da natureza em uso pela sociedade pelo maior tempo e utilidade possíveis por meio de processos como reciclagem, reuso, reparo e aumento da vida útil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, 6 em cada 10 indústrias brasileiras adotam práticas de economia circular. O levantamento ouviu 1.708 empresas das indústrias extrativa, de transformação e da construção civil. A ação mais frequente é a reciclagem de produtos, presente em 1/3 das empresas. Em seguida, aparece o uso de matéria-prima secundária nos processos produtivos, além de ganhos econômicos diretos, como a diminuição de gastos com insumos de energia. A economia circular também é destacada por estudos como o modelo de criação de valor. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas no Brasil sobre o compartilhamento de pallets entre distribuidores e varejistas apontou redução nos custos operacionais. A economia circular é um pilar estratégico para a competitividade do setor industrial e para o desenvolvimento sustentável do país. A economia circular propõe uma abordagem sistêmica para reduzir o uso de recursos, minimizar resíduos e regenerar sistemas naturais. No contexto industrial, isso se traduz em práticas voltadas à retenção de valor dos materiais, reaproveitamento de insumos e redesenho dos processos produtivos.
No levantamento, a presença de práticas de circularidade varia bastante entre diferentes setores. Entre as empresas que afirmam adotar medidas circulares, em alta proporção estão as de calçados, biocombustíveis, equipamentos eletrônicos, veículos e papel. Já setores como o farmacêutico, da construção civil e de impressão apresentam os índices mais baixos de ações ligadas à economia circular. A emissão de gás carbônico da China foi reduzida desde o começo desse ano, em meio a uma alta demanda por energia. No ano passado, as emissões já tinham sido reduzidas temporariamente, mas em períodos de queda, como durante os confinamentos da pandemia. Um estudo divulgado aponta que o auge das energias renováveis na China permitiu uma redução das emissões de gás carbônico no primeiro trimestre, apesar do crescimento da demanda de energia. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Mas Pequim também investiu em massa em energias renováveis nos últimos anos e prevê atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade de carbono em 2060. De acordo com um estudo divulgado no ano passado, a capacidade eólica e solar da China representa quase o dobro da soma global e as novas instalações possibilitaram a redução das emissões de CO2 em 1,6% em ritmo anual no primeiro trimestre. Nos 12 meses anteriores a março de 2025, as emissões do gigante asiático também caíram 1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano passado, as emissões já tinham sido reduzidas temporariamente, mas em períodos de queda na demanda, como durante os confinamentos da pandemia. Desta vez, a demanda total de eletricidade teve um aumento de 2,5% no primeiro trimestre. Apesar dos bons números, o estudo aponta que a China ainda está atrasada em um dos objetivos para 2030, o de reduzir a intensidade de carbono, as emissões de gás carbônico, em relação ao PIB. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. Nos encontraremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!